I am a terrible Ophelia. I am actually a terrible anything, but I will take any chances I can get to wear a flower crown. Hi guys, I am Jessie e hoje eu vou falar um pouco sobre a Ophelia, a Queen Gertrude e também sobre o simbolismo em geral na peça de Hamlet. A Ophelia é uma das personagens que não tem muita autonomia, então grande parte do que ela passa é através de simbolismo. E pode-se perceber que em grande parte das peças de Shakespeare, as mulheres não têm muita autonomia e também não têm muito espaço no palco. E uma das razões pelas quais isso acontece é porque, geralmente, quem fazia os papéis femininos na época eram meninos ou jovens atores que ainda conseguiam se passar melhor por mulheres. Então eles já não eram muito experientes. As pessoas costumavam a não dar tanta ênfase para os papéis deles. Então, a primeira vez que a Ophelia aparece na peça é quando o Laertes, o irmão dela, está se despedindo dela porque ele vai para a França. E ele aproveita para dar alguns conselhos para ela, principalmente para dizer para ela não confiar muito no Hamlet, porque todo mundo sabe que eles têm ali alguma coisa. Ele fala para ela: For Hamlet and the trifling of his favor, hold it a fashion and a toy in blood. Ou seja, né? Mesmo que ele diga que ele gosta muito de você, não acredita muito e baseie muito as suas atitudes nisso, porque ele pode mudar de ideia com muita facilidade. E meio que acontece. E o Laertes também diz pra ela que ele sendo príncipe, pode ser que ele não possa escolher com quem ele quer casar, porque a vontade dele não é apenas a vontade dele, ele tem que fazer o melhor pro país. Então há vários motivos pra ela não confiar muito no Hamlet. E ela concorda, ela diz que tudo bem, que ela vai seguir os conselhos, quem vai dizer que não, né? E aí o pai dela também chega pra se despedir do irmão dela, e quando o Laertes vai embora, chega a vez dele de dar conselho pra ela. Ele diz que disseram pra ele que ela anda passando bastante tempo com o Hamlet. Just told me he hath very oft of late given private time to you, and you yourself have of your audience been most free and bounteous. Já me contaram que vocês estão passando muito tempo sozinhos. Tire suas próprias conclusões sobre o que isso significa. E o pai dela, obviamente, está preocupado e quer que ela diga o que está acontecendo. E ela tenta enrolar ele um pouco e diz que My lord, he hath importuned me with love in honorable fashion. Ela está tentando explicar que sim, eles passaram bastante tempo sozinhos, mas na verdade foi tudo da forma mais honrosa possível. Se o pai dela acreditou nisso, se você acredita nisso, é você que escolhe. Eu não sei se eu acreditei muito. Mais uma vez, a Ophelia recebe conselhos dizendo que talvez o Hamlet esteja dizendo mais do que ele pode cumprir, porque ele está dizendo coisas só no calor do momento. E ela diz mais uma vez que ela vai obedecer. O Hamlet, ele já não estava muito bem, ele já estava muito sofrido. Isso antes de ele descobrir que o tio dele é quem tinha matado o pai dele. E depois que ele conversou com o fantasma, como se já não bastasse você descobrir que existem fantasmas e ter conversado com um, ele vai no quarto dela com as roupas todas bagunçadas e desesperado. O pai dela, que a gente já começa a perceber que tem algumas intenções sobre ela algum dia se casar com Hamlet, pergunta: Mad for thy love? Quem não quer, né, que a sua filha seja rainha? Ainda mais quando ela já gosta do príncipe. Tipo, é situação perfeita. E ela responde: My lord, I do not know, but truly I do fear it. O Hamlet provavelmente não contou pra ela que ele tinha visto um fantasma porque, né, você contaria? E depois de ter descoberto que a mãe dele acabou casando com o assassino do pai dele, isso mudou toda a visão que ele tinha sobre mulheres na vida dele, o que acabou afetando a relação dele com a Ophelia. Ele já não estava muito feliz, né, que a mãe dele casou com o tio dele. Agora que a mãe dele casou com o tio dele, que é assassino do pai dele, ele ficou completamente destruído e decidiu que todas as mulheres eram ruins. E depois que a Ophelia conta isso pro pai dela, ele decide que esse é o motivo de a sanidade do Hamlet ficar comprometida. É porque ele ficou louco por ela. Porque ela disse que ela começou a se afastar um pouco. Então, por causa disso, ele acha que o Hamlet endoidou. E o que ele faz? Ele vai lá contar pro rei e pra rainha que ele descobriu por que o Hamlet tá agindo dessa forma e que possivelmente ele vai ter uma solução. Solução que seria, né, juntar o filho dele com o príncipe, que, né, pra ele é ótimo. E aí ele mostra algumas das cartas que o Hamlet mandou pra ela e eles decidem que, para provar que é isso mesmo que tá acontecendo, eles vão se esconder atrás de umas cortinas. Tinham cortinas na parede por todos os lugares e
A gente já sabe que não era muito seguro ficar escondido atrás delas. Eles vão se esconder e a Ophelia vai aparecer no corredor para conversar com o Hamlet. E quando o Hamlet chega, o Polonius vai falar com ele. E o Hamlet tá se fazendo de meio louco, né? Então ele chega e pergunta pra ele se o Polonius tem uma filha. Ele obviamente sabe que o Polonius tem uma filha. E o Polonius responde que sim. Então o Hamlet diz pra ele: Let her not walk in the sun. Conception is a blessing, but not as your daughter may conceive. Friend, look to it. O que, assim, está aberto a interpretações, mas parece que ele está dizendo que caso a Ophelia concebesse, não seria uma bênção para ela como seria para outras mulheres, porque, né, ela não é casada. Talvez porque o pai não estivesse muito interessado em casar com ela. O que pode dar a entender que os momentos que eles passaram sozinhos não foram tão inocentes quanto a Ophelia deu a entender no começo da peça. E aí chega o dia no qual eles vão colocar a Ophelia lá como bait pra o Hamlet chegar e falar que ama ela, pro Polonius provar pro rei e pra rainha que esse é o motivo do Hamlet ser tão diferente. Ele fala pra Ophelia pra ela ficar lá parada lendo um livro pra que ele queira vir conversar com ela. E chega o Hamlet falando sozinho de novo. A gente já sabe, né, que ele gosta de falar bastante sozinho. E nesse momento ele tá fazendo o famoso soliloquy de to be or not to be. E quando ele termina, dá tempo dele terminar antes dele ver ela, ele vê que ela tá lá e ele começa a conversar com ela. Só que as coisas não saem como o Polonius tinha planejado. Porque em vez de ele ser todo romântico com ela, ele já tá com raiva de tudo na vida, e principalmente das mulheres. Então ele começa a ser babaca com a Ophelia. Ela diz que ela tem alguns presentes que ele deu pra ela que ela quer devolver. E ele diz que não. Ele não deu nada pra ela. Ele deu, não é ela que tá louca aqui nessa história. E ela diz pra ele que take these again, for the noble mind, rich gifts wax poor, when givers prove unkind. Que basicamente quer dizer, já que você vai ser babaca comigo agora, eu não quero mais ficar com seus presentes. Aí ele começa com toda uma babaquice de que se ela é bonita, ela não pode ser honesta, porque a beleza vai corromper a honestidade dela. Aí ele diz pra ela, I did love you once, que basicamente significa sim, eu amava você, mas agora eu acho que não. E ela responde que era o que ela acreditava. E pra isso ele responde que ela não devia ter acreditado, porque era tudo mentira, ele não amava ela. E ela continua sendo uma pessoa muito paciente e conversando com ele. Ela não vai embora, ela não briga com ele, ela só continua educadamente conversando com essa pessoa babaca que tá falando com ela. E ele manda ela to a nunnery go, and quickly too, farewell. Ele mandar ela ir pra uma nunnery pode significar algumas coisas. Nunnery era um jeito que você podia falar de bordéis na época, mas também podia ser um convento. Sim, era a expressão para você dizer bordel, na verdade, significava convento. Isso pode significar que ele tá mandando ela ir pra um bordel, porque lá é o lugar dela. Sempre muito bom você dizer isso pra uma mulher. Ou ele podia estar dizendo pra ela ir realmente pra um convento. E se ele estivesse dizendo pra ela ir pra um convento, pode ser que isso fosse porque ela realmente estava grávida. Então, a gente não sabe, você que decide qual versão da história você quer, mas há algumas hints de que eles sim tiveram relações sexuais durante o relacionamento deles. Pode ser ou pode não ser que ela esteja grávida e por isso ele está mandando ela para um convento. Porque quando moças da nobreza ficavam grávidas sem ser casadas, era comum que os pais delas mandassem elas para conventos onde elas podiam passar a gravidez e as nuns, freiras, cuidariam delas. E depois de um tempo, quando elas tivessem o filho, elas também podiam colocar ali para adoção. Então, esse é um dos motivos pelos quais ele podia estar dizendo para ela ir para um convento. De qualquer forma, não é bom, né? Ou ele tá dizendo, sim, você é tipo uma prostituta já, então vá para um bordel. Ou ele tá dizendo, então, eu sei que você tá grávida, eu sei que eu sou pai, né? Mas eu não vou te assumir, eu não vou casar com você, então aproveita e já vai para um convento. E a Ophelia, enquanto isso, em vez de ficar revoltada com a situação, ela só pede pra Deus, eu acho, que ele volte ao normal. Aí ele começa a dizer pra ela que no futuro ele acha que ninguém mais devia se casar, porque se a mãe dele casou com o assassino do pai dele, então ninguém mais pode se casar. Lembrando que esse era o herdeiro do trono, né? Então ele ia ser rei. Ele tinha essas ideias, assim, interessantes. E a
Ophelia só fica triste, compreensivelmente, né? A próxima vez que a Ophelia encontra o Hamlet é quando vai ter a peça que o Hamlet quer usar para desmascarar o tio dele. Então ele chega lá e a mãe dele chama ele para sentar do lado dela. Ele diz que não quero. Acho melhor sentar aqui do lado dessa moça que eu amava e depois eu mandei ela ir para um bordel / convento. E quando ele chega perto dela, eles começam a conversar de uma forma mais íntima. Ele pergunta se ele pode deitar no colo dela e senta aos pés dela. Ela responde que não. Ele diz, não, eu quis dizer deitar minha cabeça no seu colo. Aí ela diz, ai, my lord. Tipo, tá, E ele responde, você acha que eu tava querendo dizer coisas impróprias pra você? Que obviamente ele tava, né? Lembrando que ela tem que ser uma dama educada da sociedade e eles estão em público, então se alguém escutar, ela tem que ter as melhores respostas. Ela responde, I think nothing, my lord. O que não significa que ela realmente seja boba a esse ponto, só que ela não pode agir como ela pensa. E ele continua falando sobre colos de moças, porque ele não se toca. E ele diz pra ela, that's a fair thought, to lie between a maid's legs. Acabaram-se as indiretas, a gente começou a ser bem direto já. E aí ela se faz de desentendida, né? Ela diz, what is, my lord? Porque ela não pode só admitir que ela tá entendendo as piadas. E quando o prólogo termina, ela diz pra ele, nossa, que rápido que foi esse prólogo, né? E ele responde pra ela que sim, que o prólogo foi rápido, assim como o amor de uma mulher. E assim, é ele que tá sendo babaca e que desistiu de amar ela. Eu não diria que é o amor de uma mulher que seria tão rápido assim. E aí acontece todo o drama da peça, todo mundo vai embora. E a próxima vez que a Ophelia aparece é mais trágico. O Horatio diz que a Ophelia quer entrar e conversar com a rainha, e a rainha diz que ela não quer conversar com a Ophelia. Mas aí o Horatio fala pra ela que ela tá lá fora falando coisas, e as pessoas estão ouvindo as coisas que ela tá falando. Talvez você não queira que isso aconteça, então o que você acha de deixar a menina entrar? E aí a rainha fala, tá bom, deixa então ela entrar. E aí que a Ophelia aparece já tendo ficado louca e cantando. Agora ela mais canta do que fala. Porém, essas músicas que ela tá cantando, elas não são sem sentido. Elas são algumas indiretas para algumas pessoas. Eles dizem que eles acham que ela ficou assim por causa da morte do pai dela. E ela responde com outra música. E nessa música ela canta Tomorrow is St. Valentine's Day, all in the morning betime. And I am made at your window to be your Valentine. Then up he rose, and donned his clothes, and dubbed the chamber door. Let in the maid that out a maid never departed more. Então, esse finzinho ali, né? Let in a maid that out a maid never departed more, parece insinuar ou representar algo que aconteceu com ela. Ela, por amar o Hamlet, fez, né, coisas indevidas e agora ela não é mais uma maid, que era usado para moças virgens. Ela continuou cantando e chega uma parte que ela diz, quote, she, before you tumbled me, you promised me to wed. Quer dizer, antes de you tumbled, é mais um eufemismo, você prometeu que ia casar comigo. E se a gente realmente interpretar como ela falando sobre a vida dela mesma, isso quer dizer que ele tinha prometido casar com ela, mas que depois desistiu. A próxima vez que ela aparece é quando o Laertes está conversando com o King Claudius para planejar a morte do Hamlet. E é nessa cena que ela começa a distribuir flores para as pessoas que estão ali. E para o público da época, flores tinham muitos significados, então cada uma das flores que ela entrega pode ser considerado um símbolo. Mas tudo isso também fica aberto à interpretação. Em algumas versões da peça, os diretores nem mesmo colocam flores para ela entregar, como se ela realmente tivesse perdido completamente a sanidade, estivesse apenas falando como se existissem flores ali. E também a gente imagina para quem ela está entregando essas flores, porque cada vez que ela fala de uma flor, alguém responde. Laertes, ela diz, there's rosemary, that's for remembrance, pray. Love, remember. And there's pansies, that's for thoughts. O significado da rosemary seria lembrança. As pansies são para simbolizar também lembrança, mas de uma forma triste. There's funnel for you and columbines. There's rue for you and here's some for me. Funnel would stand for flattery, que significa lisonja,
E the Columbines stand for faithfulness in wedlock, ou seja, lealdade no casamento. E ela entrega essas duas pro King Claudius, que casou com a mulher do irmão dele, que ele matou. Rue pode significar tanto desdém quanto repentance. Então essas ela entregaria para a rainha. E pode ser uma acusação contra o que a rainha fez em casar com o próprio irmão. Não. Em casar com o cunhado. Ela pode também simbolizar, além de adultério, um arrependimento genuíno por todas as transgressões femininas, assim como um sofrimento eterno. O que pode significar que ela acredita que a rainha está arrependida ou ainda pode se arrepender no futuro. E ela, além de poder estar entregando uma para a rainha, ela fica com uma para ela mesma, simbolizando o sofrimento dela. Aí ela diz que tem também uma Daisy, mas essa ela não parece entregar para ninguém, porque as Daisies elas significam inocência, e ali naquele lugar não tem ninguém que é inocente. I will give you some violets, but they withered all when my father died. As violets significam fidelidade. E tanto aqui ela está dizendo que ela entregaria violetas, mas que todas elas morreram, que toda a fidelidade acabou quando o pai dela morreu. Também no começo da peça, quando o Laert está dando conselhos para ela, ele diz que ela devia considerar o amor do Hamlet como a violet in the youth of prime nature, que significa uma violeta recém-florescida. Ou seja, que a fidelidade dele pode parecer algo muito bonito e muito real agora, mas que ainda é muito no começo e que essa fidelidade ainda pode acabar. E a próxima vez que a Ophelia é mencionada na peça é já depois que ela morreu. É quando a Queen Gertrude conta pro Laertes que a irmã dele morreu afogada. And there, with fantastic garlands, did she come of crowflowers, nettles, daisies, and long purples. Outra coisa que pode ser interpretada é que nessa coroa de flores que ela usou quando ela se afogou, tinha algumas flores que eram consideradas abortivas, então pode ter mais uma hint aí. An envious sliver broke, when down her witty trophies and herself fell into the weeping brook. Her clothes spread wide and mermaid-like, a while they bore her up, which time she chanted snatches of old tunes as one incapable of her own distress. But long it could not be, till that her garments, heavy with their drink, pulled the poor wretch from her melodious lay to muddy death. Então ela conta que, enquanto a Ophelia estava andando perto de um riacho, um galho quebrou e ela acabou caindo na água e, de uma forma bem poética, ela diz que as roupas dela por um momento levaram para cima, mas depois de um tempo, por estarem encharcadas, elas pesaram e ela acabou afundando e se afogando. Quando a rainha conta essa história, a gente não sabe direito onde ela estava, o que ela estava fazendo lá, por que ela não ajudou, ou se ela ouviu isso de alguém e montou essa história para contar. Há dúvida entre se realmente foi um acidente ou se a Ophelia cometeu suicídio. Tanto que, quando eles vão enterrar a Ophelia, o padre diz que ele já tá fazendo um grande favor em deixar ela ser enterrada no cemitério, porque pessoas que cometiam suicídio não tinham direito de ser enterradas junto com os outros cristãos. Pra falar um pouco da Queen Gertrude, ela também não tem muita autonomia nessa história. Ela tá sempre ali em segundo plano. Uma das participações mais importantes da rainha na peça é logo no final, quando ela decide pegar o copo com o vinho envenenado e tomar no lugar do Hamlet. A gente nunca sabe exatamente onde a lealdade dela se encontra, se ela é fiel ao marido dela ou se ela é fiel ao Hamlet. Outro símbolo que pode significar que ela realmente se arrependeu e que ela estaria do lado do Hamlet é quando a Ophelia entrega as flores para ela. Há também alguns outros símbolos interessantes que aparecem ao longo da peça. O fantasma simbolizaria os tempos difíceis que estariam vindo tanto para o país quanto para a família real. Mas também ele simboliza isso porque foi por causa dele que tudo aconteceu. Um símbolo bem interessante é uma das imagens mais famosas da peça, que é o Hamlet segurando um crânio enquanto ele conversa no cemitério. Essa cena, principalmente, ela representa como todas as pessoas, independente da classe ou da posição social, acabam da mesma forma e no mesmo lugar. Além disso, nessa cena, também tem a conversa dele com o Gravedigger, no qual o coveiro mostra que, por lidar tanto com morte e com mortes de pessoas tão diferentes, ele se tornou insensível a essas posições, tanto políticas quanto sociais, porque a morte traz essa igualdade. E o último símbolo do qual eu vou falar hoje é o veneno. O veneno ele sempre foi considerado a arma das pessoas mais fracas.
porque para matar uma pessoa com veneno, você não precisa de força e você não precisa também de muita coragem. Você pode fazer isso escondido, assim como o King Claudius fez. Então, o veneno, ele simboliza traição e essa falta de caráter. E no final, quando o Hamlet acaba matando o King Claudius, ele não faz isso só com o uso do veneno, né? Ele mata o King Claudius tanto com a espada, quanto fazendo ele literalmente beber do seu próprio veneno. And that's it for Hamlet. Thank you guys, I hope you've all enjoyed it. Just reminding you once again that I am an English teacher, so if you want to learn and if you want to talk more about literature, you can contact me on my Instagram or on my Facebook, and also through WhatsApp, because my number will be in all of my social media. At Dynamic English Specialist, all our experimental classes are free, so you can just talk to me and schedule your free class and decide whether or not you would want to study with me. Thank you for spending this time with me, and I hope to see you in some next video eventually. Bye!